O santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. O santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer, tua presença, tua presença é meu prazer, tua presença, tua presença é meu prazer, tua presença. Tua presença é meu prazer, tua presença, declare. Tua presença é meu prazer, nosso prazer, Senhor. Tua presença é o nosso tudo, Pai, aleluias. Tua presença é meu prazer, tua presença é meu prazer. Quer ouvir sua voz, aleluias. Adore ao Senhor. Tua presença é meu prazer, Jesus. Jesus. Glória a Deus, louvado Seja seja o nome de Jesus Cristo, a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Esta noite aqui em São Paulo está bastante frio, mas estamos aquecidos pela graça, pelo amor e misericórdia do Senhor. Você no seu lar também, onde você estiver, em São Paulo, se for no Maranhão, com a nossa irmã Denise, no Ceará, ou aonde estiver alguém nos ouvindo, que você seja aquecido pelo poder do Espírito Santo, não somente agora, mas também em outros momentos que alguém for assistir esta live, que o Espírito Santo aqueça e fortaleça a sua vida em nome de Jesus. Vamos então para o nosso tema de hoje, o nosso texto bíblico está em Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 1, que diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis por vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo.
O maior dentre vós será o servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Pastor Leandro. Amém. Louvado Seja seja Jesus. Mais uma vez, é muito bom estar com vocês, esses dias, meus amados, que está conosco, o Jefferson citou. Estamos aqui em São Paulo, frio, né? Mas o Espírito Santo de Deus está nos aquecendo nesse momento. Você aí no conforto do seu lar, né? Ouvindo a palavra do Senhor, e preste bastante atenção, porque o Senhor quer falar contigo, o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos instruir. O Senhor, Ele nos ama, Ele tem cuidado de nós, Ele tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem nos guardado a todo tempo. Amém, amados? Um texto bastante importante, onde a gente deve prestar bastante atenção na palavra de Deus. Jesus, Ele censura, né, os escribas, os fariseus, né, são da época, em outras palavras, homens, antigos mestres, né, da lei, né, que se colocavam, na verdade, nessa posição. E a gente pode notar aqui, Jesus, a início, né, mandou observar, né, em outras palavras, o que eles falam, né, mas Jesus abominava as suas práticas, porque falavam a lei, a risca, né, em outras palavras, a palavra de Deus, mas não vivia. E nos dias de hoje, né, não é diferente, né? A gente sempre fala que a gente não está aqui fazendo pré-julgamento, né? Mas a gente sempre comenta a palavra do Senhor, e o Senhor, Ele está aqui abrindo nossos olhos, está falando com cada um aos seus corações, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai nos dar grande entendimento, em nome do Senhor Jesus. Para a gente dar início, Jesus estava falando que eles, né, os fariseus e os escribas, está falando assim no versículo 4: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, né, e os põem sobre os ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, assim, amados, eram pessoas, né, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que estar atento, porque a própria Bíblia nos instrui a meditar na sua palavra, a conhecer a sua palavra, para que a gente não seja enganado, né, por pessoas que usam a Bíblia, distorce a palavra e quer colocar julgo, né, quer colocar costumes, não da palavra, mas do próprio homem, e que o próprio Jesus abomina. Aqui está falando de fardo pesado, né, de fardos assim difíceis de carregar, colocando um jugo, né. Jefferson, a paz de Jesus. É muito bom pastor. É muito bom tê-lo aqui mais uma vez conosco, né? Um assunto tão interessante, e ao mesmo tempo tão importante das nossas vidas. Aqui a gente está falando aqui que os escribas, os fariseus, colocavam fardos pesados, né, nos fiéis, naquelas pessoas que acompanhavam. Como você vê isso, Jefferson, nos dias de hoje? Trazendo para hoje, né, claro? Sim, a paz a todos que estão em casa nos assistindo. Uma grande injustiça o que eles faziam, né? Porque Jesus ele critica severamente esses religiosos, e é importante notar que Jesus chegou a muitos pecadores, mas só apenas os religiosos que Jesus ele abominou, ele criticou, falou mal. E por quê? Justamente por causa disso, porque eles cometiam injustiças, eles exigiam demais do povo, né? Ensinavam
as coisas, a lei as tradições lá dos líderes religiosos, porém eles não praticavam. E como diz a Bíblia aqui, colocavam fardos muito pesados em cima dos ombros do povo, mas eles mesmos não moviam crítica a eles severamente. E diz ainda para o pessoal que ele estava ensinando, né? Façam e obedeçam eles em tudo, porém não praticam o que eles fazem, porque as obras deles são más. Amém? Amém. Missionário Júlio, a paz do Senhor Jesus. Missionário, na verdade, esses homens, o foco dele, na verdade, não é agradar a Deus, né? É ser visto pelos povos, né? Como o missionário vê isso? Glória a Deus, a paz para os amados irmãos. Pastor Gedro, irmão aqui, nosso querido chefe, Deus abençoe. E a gente vê aqui o mestre, né, tratando já de advertência a respeito da hipocrisia daquele que apresentavam-se diante dos homens, né, como estava bem com o céu, que era que esses grupos de religiosos, fariseus, escriba, né, que amavam as primeiras posições, gostavam de serem chamados de mestres, de doutores, né? E o Senhor, observando, o Senhor vem trazendo aí uma cadeia de ai, acho que uns 8 a 10 ai aqui, né? Bem severo já, mostrando o juízo e a pena que eles sofreriam por viver uma vida de religiosidade e de hipocrisia, né? De colocar carga pesada sobre aqueles que procuravam caminhar na presença do Senhor e servirem também de pedra de tropeço, né? Está falando aqui que eles impediam o pessoal realmente de ter um encontro com o Senhor, era como pedra de tropeço, pastor. E o Senhor deixa muito claro aqui, na sua visão, o seu tratamento, né? E principalmente para os nossos dias, os dias atuais. Quantos homens amam e adoram fama, sucesso e outras coisas mais, né, pastor Leandro? Amém, aleluias. Amados, e é muito interessante a gente ver a religiosidade, né? Ser religioso, e quanto isso nos afasta de Deus, né? A gente vê que esses homens levavam o nome de Deus, tinham aparência, né, de homens santos, homens, de certa forma, conhecedores da palavra, mas não as praticavam, né? Queria que o seu próximo, né, julgava, apontava, olha, você tem que fazer isso para Deus, é para Deus, mas eles em si não as praticavam, né? E Jesus abominava, né, as suas práticas, as suas atitudes, né, o jugo que ele colocava diante do seu povo, e que a gente venha pensar, né, se a gente está sendo um servo de Deus ou um religioso. Será que no nosso dia a dia a gente estamos aplicando a palavra do Senhor? Será que no nosso dia a dia, né, nosso pensamento, o nosso coração está em Cristo, né? Será que o que a gente estamos ouvindo, a gente temos praticado? Aqui está um exemplo muito grande. E Jesus fez sérias afirmações contra aqueles homens, e a palavra é para hoje, faz sérias afirmações para os homens de hoje que fazem essas mesmas práticas dos fariseus, dos escribas. Pastor Jetro, aqui no início eles começam dizendo que na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus, né? De certa forma, em outras palavras, colocando terror no povo, pastor, seria isso? Amém, graça e paz mais uma vez, pastor Leandro, missionário Júlio, Jefferson, irmãos em casa. Olha, aqui nós temos todo
temos toda, vamos dizer assim, denúncia do que é a falsa fé, do que é a falsa religião ou o falso culto, né? Aqui fala, Jesus começa dizendo que eles gostavam de sentar na cadeira de Moisés. Era uma cadeira que existia nas sinagogas, ela se destacava, e dependendo da sinagoga se colocava até 70 cadeiras só na parte da frente, para que os anciãos pudessem ficar ali sentados à vista do povo. Parece até alguns lugares que a gente vê hoje, onde as pessoas gostam de ser vistas a partir, né, da plataforma, do altar. E essa cadeira de Moisés fazia referência porque Moisés, ele sentava-se para aconselhar e julgar o povo, e também falar e manifestar as leis de Deus. Mas a cadeira de Moisés era no deserto, agora eles estavam em lugares, né, acomodados, vistosos, e, enfim, eram pessoas que, embora estavam na liderança, os fariseus e os saduceus, mas eram também aquelas pessoas que gostavam de ser vistos. Eles gostavam de andar com roupas destacadas, faziam longas orações e, né, de forma assim, com a motivação errada, na verdade, né? E aqui Jesus vai denunciando eles em vários lugares. E Jesus diz: olha, eles gostam de ser vistos, é isso. Será que nós estamos diante de situações parecidas, né, pastor Leandro? Pessoas que gostam de ser vistas, gostam de aparecer. Jesus diz, por exemplo, que eles colocavam fardos pesados demais sobre o povo, no entanto, eles mesmos não cumpriam. E Jesus disse: olha, façam o que eles dizem, né? Aqui no 3, né? Tudo que vos disserem, isto fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. É muito sério. Precisamos, todos os dias, fazer uma reflexão de como está a nossa fé. Eu gosto muito de um versículo que tem em Coríntios, que diz: examinai a vós mesmos e vedes se ainda estáis provados na fé. Então, precisamos examinar todos os dias a nossa fé, a nossa motivação, porque servir a Deus é algo muito sério, pastor. Amém. Pastor Gerson, só para concluir, o senhor vê como esses mestres, esse tipo de mestre da antiguidade, é um sinônimo de líderes hoje? Poderia dizer assim? Com certeza, a essência é a mesma, né? A motivação de muitos, infelizmente, procurando se elevar através de títulos. É interessante notar que títulos, na época da igreja primitiva, não era um destaque à parte, mas era uma ação. Aqueles que se destacavam trabalhando, servindo ao Senhor com amor, eles eram reconhecidos. Hoje se dá um título muitas vezes para a pessoa, ela não está apta, preparada ou disposta a cumprir aquele título, mas ela tem um título, porque é interessante, mas não é a motivação correta do Evangelho. A motivação correta do Evangelho é servir, é amar, é trabalhar para o reino de Deus conforme a sua palavra. E com certeza, pastor Leandro, hoje nós estamos talvez numa situação até maior, vendo muitas pessoas que deveriam estar ali, como diz a palavra, ministério, que vem de servir, está servindo, mas estão na verdade querendo ser servidos. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está aqui conosco, nos acompanhando a pastora Cíntia, a irmã Alderice Coelho, a irmã Quinha, Maria Glória, Deus abençoe a vida de vocês, aleluias. A irmã Maria Elza, a irmã Gráucia,
a Lucilene da Silva, Deus abençoe, a irmã Aparecida Conceição, louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmão José Marcos, Deus abençoe grandemente, a irmã Francineide Bezerra, a irmã Lucilene, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a vocês, o irmão Tiago Pires, aleluia, a irmã Socorro, Deus abençoe a vida de vocês grandemente, em nome do Senhor Jesus, aleluias. Amados, é importante a gente prestar atenção, né? Porque o Evangelho, todos nós devemos proclamar a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor àqueles que não conhecem, falar do amor de Cristo, mas essa forma de querer aparecer através do Evangelho, o Senhor abomina. O Senhor, Ele exalta, né? O próprio Jesus, em outra passagem, fala para a gente sentar nos últimos assentos, que o dono da festa nos convida para sentar no lugar de honra, né? E tem pessoas que se honram, se sentam, né, no lugar de honra. E ele deixa bem claro, cuidado para você não ser convidado a se retirar do lugar de honra, né? E aqui Jesus chama atenção até em ensinamentos, né? Lógico, olha, ele se acha um mestre, ele não queira, aqui no versículo 8, ele fala assim, no 7, né? E as saudações nas praças aos seres chamados pelos homens de Rabi. Ou seja, eles queriam se aparecer de qualquer jeito, que os homens chamassem de Rabi, né? E Jesus aqui continua no versículo 8, porém, não queirais ser chamado de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, a Cristo. E todos vós sois irmãos. Ou seja, Jesus estava ensinando, né? Há um só mestre, o verdadeiro mestre é o nosso Senhor Jesus. Jefferson. Amém. Bem, eu acho interessante que Jesus ele ensina para os discípulos que a gente não deve se autoexaltar, né? Tipo, Jesus mesmo falou que os humilhados serão exaltados, o versículo 12, né? Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Deus, ele tem um problema sério, tem uma aversão com gente soberba e com gente hipócrita, porque está lado a lado ali, né? Esses dois defeitos. E Jesus deixa muito claro, aquele que se exaltar, se autoexaltar, será humilhado, e aquele que se humilhar, será exaltado. Então a gente pode lembrar de outros ensinamentos também, do tipo, como está escrito lá nos últimos livros da Bíblia, né? Humilhai-vos diante da mão de Deus, que Ele vos exaltará. No tempo certo Ele vos exaltará. Então, Jesus, desde o começo, nos ensina que aquele que quer ser honrado por Deus, precisa primeiro esperar o tempo certo e se humilhar diante de Deus, ou seja, se obedecer a Deus. O problema é que às vezes esses religiosos, né, nós mesmos com a nossa religiosidade, às vezes queremos ser mais do que a gente é, e aí é onde a gente erra, e aí é onde às vezes a gente é humilhado, como o próprio pastor Leandro disse, naquele ensinamento que Jesus disse, não procure o lugar de honra, porque se você não é a pessoa a ser honrada ali, você mesmo vai ser obrigado a se retirar daquele lugar de honra e ir para um lugar mais inferior. Então, é muito sério isso e muito importante também. Amém, pastor? Amém, aleluia. Aqui no Mateus 11, 28, né, e 30, enquanto aqui Jesus falava que eles colocavam fardos pesados, né, difíceis de carregar, matava a fé, que de certa forma matava a fé daquelas pessoas que queria Deus, que queria seguir nos caminhos do Senhor. Aquelas pessoas colocavam um jugo tão pesado que aquelas pessoas, que muitas delas desanimavam, né? Porque em outra parte aqui, Jesus fala que eles nem entram no reino dos céus, nem permite que as pessoas entrassem no reino dos céus. E aqui no Mateus 11, 28, fala assim,
Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aleluia. Missionário Júlio. Glória a Deus. E a gente vê realmente a repreensão por parte do Senhor, amados. Não que o Senhor seja contrário, né, àqueles que realmente, de fato e de verdade, se coloca diante do povo, diante do altar. Não tem como ele se esconder e como o povo não notar a sua presença, né, no meio do povo de Deus, no meio da congregação. Isso é fato e é verdade, claro, né? Mas devemos sim ter esse cuidado, né? Como foi citado aqui, da exaltação. Você vê mesmo um caso semelhante da chamada de Josué. Josué foi realmente muito humilde diante de Deus, mas não se esquivou e não deixou de liderar e se destacar no meio do povo. Então, homens e mulheres até os dias de hoje têm se destacado e há de se destacar, não é bem verdade? Mas sim com um coração de humildade, de simplicidade, visando que ele e ela é simplesmente um vaso de barro, e que toda a glória, todo ato é o Senhor que fez esse vaso, né? Então a excelência da sua glória que move e faz esse vaso aparecer, né? Então isso é muito importante. E como realmente é gostoso, né, você ver vasos de barro sendo usado poderosamente, como foi domingo aqui, né, que me surpreendeu muito. Eu sei que ele canta, né, mas nunca tinha visto o moço ministrar como ministrou, e eu me alegrei muito em ver aquele rapaz ali, aquele nosso irmão, ministrando a palavra de Deus com ousadia, com poder. Que Deus seja louvado. Isso é gostoso. Eu estava realmente fervendo ali naquela cadeira e não queria que o culto terminasse tão cedo, principalmente a ministração da palavra, porque estava coisa maravilhosa demais para a glória de Deus. Pastor Leandro. Amém, aleluia. Está conosco também a pastora Marta. Deus abençoe grandemente a sua vida. Irmã Gene, que o Senhor vos abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Amados, e é importante que Jesus fala, né, que o fardo dele é suave, né, o fardo é leve, o seu jugo é suave, e que a gente vem refletir nessas palavras. Jesus, ele não está aqui para te acusar. Tem muitas pessoas, religiosidade, ou talvez por falta de discernimento, por falta, né, até de conhecer da palavra ser revelada, de pedir a Deus que revele a palavra, quer viver uma santidade e de repente olha para o lado, vê o irmão cair, que nós não estamos livres, porque aquele que está de pé cuide para que não caia, né? A partir do momento que a gente tira o olhar de Cristo, a gente se perde, a gente começa a afundar, né? A partir do momento que a gente se afasta da palavra do Senhor, a gente começa a ir por caminhos diferentes, e nenhum de nós estamos livres, né? Porque estamos no mundo, a gente temos que andar vigilante, como o pastor Jeto falou, a todo tempo está examinando, né, a nós mesmos. Será que eu estou, Senhor, será que eu estou sendo religioso? Será que eu estou praticando as suas palavras? Será que eu estou tendo entendimento da tua palavra? Será que eu estou falando de ti corretamente, né? Porque muitas vezes pessoas querem uma santidade que não existe, entra na religiosidade e acaba matando a fé do irmão. Às vezes até o irmão que caiu, que necessita de uma palavra de incentivo, uma palavra que Jesus te ama, que Jesus ele perdoa, que Jesus que você pode recomeçar a sua vida com o Senhor, que Jesus pode escrever a sua história conforme a sua vontade. Mas tem pessoas que vê um caído e quer
nocautear, vamos dizer assim, né, em outras palavras. Vem uma pessoa que está ali precisando de um abraço, vem com um jugo pesado colocando, matando a pessoa, e chega ao ponto da pessoa dizer que não tem mais jeito para a sua vida. Então, para você que está me ouvindo nesse momento, se você está se sentindo oprimido, se você está se sentindo sozinho, pode ter certeza que Jesus, Ele está aqui, Ele está aí. Ele quer te levantar, Ele quer te fortalecer, Ele quer mudar a sua história, aleluias. Se você ouvir uma palavra que venha fazer você retroceder, olhar para trás, eu te falo e te afirmo, olhe para Cristo, que Ele quer o seu melhor, Ele quer estar do seu lado, Ele quer, aleluias, escrever uma nova história e quer recomeçar a sua vida, mas uma vida santa com Ele. Pastor Geto, aleluias. Pois é, pastor, o problema do líder que não tem a motivação sincera diante de Deus é porque ele começa a buscar o foco para si mesmo e não para o Senhor. A nossa fé, ela está ancorada em Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, tudo que fazemos deve ser para agradá-lo. Tudo que fazemos deve ser para ser aprovado por Ele. E a nossa recompensa está nos céus. Quanto mais nós agradarmos a Deus, em todos os sentidos, mais seremos recompensados lá no céu. Porque a salvação, ela foi obra e graça do próprio Cristo. Mas as recompensas serão dadas para aqueles que cumpriram fielmente o trabalho do Senhor, o serviço do Senhor aqui na terra, né? A Bíblia diz que nós somos chamados de embaixadores, sacerdócio, povo exclusivo de Deus. Então, todas essas referências demonstram a nossa atividade aqui na terra e seremos recompensados lá no céu. No entanto, tais pessoas se preocupam em receber a recompensa daqui da terra. Eu estava olhando aqui, por exemplo, no versículo 5, todas as suas obras que eles fazem a fim de serem vistos pelos homens. Então, esta é a dificuldade, né, da pessoa estar fazendo algo com a motivação errada. Fazer para ser visto pelos homens. Uma outra coisa, gostam dos primeiros lugares, nos banquetes, nas sinagogas, né? Eles querem estar ali sendo vistos todas as horas, das saudações nas praças, serem chamados de rabi. Não tem problema, como o missionário falou, enfim, o título, até porque em Atos capítulo 13, versículo 1, a Bíblia diz que havia mestres na igreja, né? Então eles chamavam o evangelista, o mestre, o pastor. O problema está quando a pessoa ela quer abirrogar para si aqueles atos, né, aquelas práticas que deveriam estar para glorificar o Senhor. Eu me lembro aqui do caso de Saul. Deus havia mandado que ele destruísse ali os amalequitas, e ele, com tudo que houvesse, ele não destruiu. Quando ele recebeu a repreensão de Samuel, a Bíblia diz que ele disse: olha, pelo menos me leva para o povo e me honra. A única preocupação de Saul, pastor, era ser honrado pelo povo. Nossa preocupação é ser honrado por Deus. O que nós fazemos está sendo aprovado por Deus, está agradando ao Senhor, a direção vem dele, a mensagem que pregamos, a palavra que falamos, o louvor que cantamos, as atividades que fazemos, isto glorifica a Deus. Qual é a intenção do nosso coração? Porque tudo começa aqui no coração, dentro de nós. Então, infelizmente, eles tinham isso, e Jesus dizia, ensinando para os seus discípulos: cuidado, olha, não sejam assim. Pastor Leandro. Amém. E é tão sério, o Senhor, Ele sonda os nossos corações, né? Ele vê, Ele sabe a intenção de cada um de nós. Então não adianta a gente tentar enganar Deus, que não engana, pode até enganar o irmão. Aqui em Mateus 6, tem um versículo que fala assim: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita,
para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Você está vendo, amados? Quando fizer algo, né? Talvez assim, tem pessoas que querem fazer algo, que mostrar para o mundo que está fazendo, né? Aí eu estou ajudando um irmão ali, quer colocar, né? Quer anunciar, né? Nas rádios que está fazendo algo. Amados, aqui o próprio Senhor está falando que quando a gente está fazendo algo, a gente está fazendo para Ele. Então não precisa se colocar como os fariseus fazia só para ser visto, com essa intenção, mas para o reino de Deus, ele não se preocupava, mas a intenção era ser visto, a intenção era aparecer, e Jesus aqui ele fala claramente, mas ai de vós, no versículo 13, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então, assim, eles enchiam as pessoas de falsos ensinamentos, né? Colocava, como foi falado, e a gente está sempre repetindo, ensinamentos, eles falavam corretamente, né? Mas não praticavam, mas eles colocavam isso de uma forma tão pesada ao povo, que algumas pessoas até desistiam. Não suportavam o jugo que eles colocavam, né? E que isso a gente vem a refletir nos dias de hoje, e se está pesado, está difícil, então, opa, peraí, será que é de Deus? Será que é o Senhor mesmo? Porque se a palavra de Deus fala que o fardo do Senhor é suave, o seu jugo é leve, por que dor é essa? Jefferson? Eu acho interessante que até mesmo antes daqui do estudo, antes de começar aqui o nosso culto aqui, eu estava comentando com meu pai em casa sobre Mateus 6, pastor. Porque Jesus ele fala aqui, no próprio versículo que o pastor leu, em verdade lhes digo que eles já receberam a recompensa. Sabe o que isso nos ensina? Que nós, se a gente procura ser visto, você já está recebendo a recompensa daqui da terra, você já está recebendo a sua glória, você já está recebendo a sua visibilidade, porém quando você não faz com essa intenção, você espera que a recompensa venha de Deus, aí sim você está acumulando a sua recompensa eterna. Então vai muito do coração também, o nosso coração tem que estar limpo para fazer a obra de Deus, como o pastor Leandro disse, não faça as coisas para que você seja visto pelos outros, mas faça para Deus ver o que você está fazendo. Amém? Amém, aleluia. Missionário Júlio. Oh, glória, né? Pois é, o negócio realmente é muito sério, né? E o Senhor olha e observa realmente, né? A atitude daqueles líderes, né? Como realmente eles gostava de aparecer e prejudicar aqueles que procuravam verdadeiramente trilhar no caminho do Senhor. E esses homens, né, por certo também deveria ter algumas mulheres no meio também, né, que faz parte do pacote, o Senhor vinha tratando eles como serpentes venenosas, víboras, né? São aquelas, além de ser serpentes venenosas, são víboras, ou seja, são astúcia, são terrível contra aqueles que eles encontram nos seus caminhos. E o Senhor vem falando: como escaparei da condenação do inferno? Olha que coisa. Por isso eis que eu vos envio. Aí o Senhor falou que Ele enviou profetas, sábios e escribas de verdade. A uns os matarei e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguirei de cidade em cidade.
Olha que coisa tremenda, né? Então, Deus, aí o Senhor, se referindo até a Ele como o próprio Deus, né? Enviando aí homens sábios, profetas, verdadeiros escribas, entre ele mesmo, o próprio Neemias, Esdras, né? E outros. E o interessante, né? Que eles perseguiram, os mataram, os açoitaram de cidade a cidade. E o Senhor falou: como pensam que escapareis, olha só, do destino do inferno? Né? Coisa tremenda, né? Algo muito sério, não é verdade? É muito sério. Então, meu Deus, né? Que o Senhor nos ajude e que mantenha. Aleluias. Amados, são textos muito ricos em ensinamentos. Pena que o tempo é pouco, né? A gente gostaria muito de aprofundarmos mais, né? A gente fala um pouco superficialmente, né? Porque se a gente se aprofundar, temos que dar muitos detalhes e o tempo é o nosso inimigo, é muito curto. Mas eu creio que o Senhor ele vai continuar falando aos vossos corações, né? E há uma lâmpada, ela acende na nossa mente, né? A gente buscar mais, né, da palavra de Deus, buscar conhecimento. Pastor Geto, tem duas situações aqui, gostaria que o senhor comentasse um pouco. Tem uma parte que Jesus começa a repreender, né? Falar dos escribas fariseus, que eles nem entram no reino dos céus, nem deixam, nem permitem que as pessoas entrem, né? Porque por causa do jugo e do fardo que eles colocam. E depois aqui no versículo 16, fala assim: ai de vós, condutores cegos, né? Chama a atenção. E no 27, onde Jesus fala que os escribas e os fariseus é semelhante a sepulcros caiados, que por fora parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos e de toda imundícia. Meu Deus, isso é muito sério, né, pastor? É muito forte isso. É verdade, pastor. É interessante que essa questão do altar, lá em Marcos capítulo 7, fala sobre isso. Porque o que eles faziam? A lei de Moisés falava para honrar o pai e a mãe. E eles começaram a colocar uma outra lei em cima disso, né? Que é a que veio a chamada lei oral, ou tradição dos anciãos. E eles começaram a pôr lei, regra sobre regra, lei sobre lei, mandamento sobre mandamento, e começaram a esticar demais a coisa. Por isso que Jesus falou fardo pesado. E aí eles começaram a dizer o seguinte: olha, se você ofertar, se você ofertar para colocar lá no gasofilácio lá a tua oferta, mesmo que seja em detrimento a ajudar seu pai, sua mãe, isso daí não tem problema, porque você está fazendo isso para o Senhor, né? E aí Jesus, lá em Marcos 7, dá uma repreensão, dizendo para ele. E outra coisa, eles diziam assim: olha, se você jurar pelo altar, e tudo bem, você não puder cumprir. Agora, se você jurar pela oferta, você tem que cumprir, independente de honrar o seu pai e sua mãe. E aí Jesus dá uma bronca neles, dizendo: olha, se você jurar pelo altar, né, quem está por trás do altar é o Senhor, Ele é santificado. E como é que você pode mudar essa questão de dizer que a oferta se torna maior do que honrar o pai e a mãe? Então, eles mudavam tudo para a conveniência deles. E por isso que Jesus os chamou de sepulcro caiados. É o 27, pastor? Isso, que você 27, falou? 27. Vamos ver aqui o 27. O 27 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Sabe que essa palavra hipócrita, no seu original, é máscara, né? É a pessoa que põe uma máscara. Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Então é isso, as pessoas que fazem as coisas apenas pela aparência, para ser visto por outros,
eles são comparados a esses sepulcros caiados, né? Imagine, por fora é um monumento com as melhores, né, decorações e recursos caros, mas por dentro o que é que tem? Então, assim são todos aqueles líderes, e os de hoje também que assim procedem. E estas situações fazem com que a porta do céu seja fechada. Por quê? Porque a porta do céu é fechada? Porque pregam um falso evangelho, pregam mandamentos de homens, pregam coisas que não vão levar estas pessoas à salvação. Então, nem eles entram e nem deixam essas pessoas entrar com um falso evangelho. É muito, muito lamentável isso. Nós sabemos que tudo que lemos aqui é muito atual nos dias de hoje e precisamos examinar a nós mesmos, principalmente nós que carregamos essa vocação pastoral, outros títulos aí de liderança. Precisamos a cada momento estarmos diante do Senhor, nos humilhando. A palavra se humilhar quer dizer ser modesto, né? Não ter pretensão de si mesmo em alguma coisa. E exaltar quer dizer elevar-se. Então quem nos eleva é o Senhor. Não somos nós mesmos que nos elevamos a nenhuma condição, porque tudo que temos vem do alto, vem do trono de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está aqui conosco também a irmã Jaqueline Fernandes, pastor Daniel, Deus abençoe a vida de vocês, Vicente Vanderlei, obrigado por estar nos acompanhando, estarmos aprendendo junto a palavra do Senhor, e com certeza Deus vai fazer muito mais na sua vida daquilo que você espera e imagina, porque o Senhor sempre nos surpreende. Outro ponto aqui muito sério, né, que quando a gente lê, a gente começa a refletir, meu Deus, como é grandioso a palavra do Senhor, e como temos que levar, né, como temos que ter seriedade na sua obra, né? Aleluias, glória a Deus. Aqui no 33, Jesus dá outra palavra de repreensão, fala assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Gente, misericórdia. Jefferson. É muito triste isso, né? Muito pesado que Jesus fala aqui, mas Deus, mesmo assim, é um Deus de misericórdia, né? Se a gente se arrepender, né, mesmo vivendo muitas vezes uma falsa aparência, mostrando demais para os outros o que a gente não é, mas se nós nos arrependermos, Deus nos aceita da mesma forma e nos limpa de verdade por dentro, né? Nesse mesmo capítulo aqui, Jesus fala que eles eram muito preocupados com o exterior, mas o interior deles era podre, como foi falado. Mas Jesus, quando nós nos entregamos a Ele, Jesus vem, passa a água dele, água limpa, águas vivas do Espírito Santo em nosso coração, e aí realmente a gente vive conforme a sua vontade. Amém? Amém, aleluia. Missionário Júlio. Ô pastor, e a gente vê, amados irmãos, que dentro do que nós estamos aqui lendo e comentando, não é algo que vem a falsa religião, né, com os seus líderes, né, que verdadeiramente são seguidores das trevas, né, são adoradores do pai da mentira, e que não é algo novo, desde a antiguidade, desde a história do povo de Deus, saindo, marchando da terra do Egito. Você vê ali a resistência daqueles magos, né, com a sua falsa crença, com a sua falsa religião, afrontando, né, e operando com o poder das trevas, coisa sobrenatural, né, pastor Zé? Então, não é algo novo a falsa religião e esses falsos mestres, esses filhos do diabo que se multiplicou no dia atuais, né, que nós temos visto e ouvido tantas barbaridades, né, que eles fazem, e nós, como servos de Deus, assim como diz
o servo do Senhor, o apóstolo Paulo, ele diz que ele foi levantado também para a defesa do santo evangelho, né? Ou seja, então a gente não pode deixar de mão, a gente não pode deixar de encarar, entendeu? De resistir, entendeu? E partir, sim, dentro da verdade, cheio da graça de Deus, libertar ao máximo, principalmente, não parte dessa liderança toda, desses líderes que já estão realmente laçados pelo inferno, mas a grande quantidade ainda de ovelhas que o Senhor derramou seu sangue por elas, e que elas estão embaraçadas, presas, acorrentadas, laçadas por esses adoradores de Satanás. E o Senhor nos chamou realmente para combater isso e colocar em liberdade o número maior possível dessas ovelhas que também faz parte do rebanho do Senhor. Não estão entre nós hoje, né? Mas amanhã ou depois, através do Senhor usar os vasos que temos aqui, né, para confrontar e libertar, pastor Leandro, grande parte, e dera fosse todas das garras, né, dessas falsas crenças, dessas falsas religiões que predomina o mundo, né? Então isso é muito importante, pastor Leandro. Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está conosco também a irmã auxiliadora Amados, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amados, tem alguns pedidos de oração, a irmã Alderice Coelho, lá do Maranhão, que sempre está conosco, ela pede oração pela sua vida, pela sua família. A irmã, aleluia, deixa eu ver aqui, a irmã Lucilene, nossa irmã Lu, ela pede oração, deixa eu ver aqui, pelo um processo de INSS. Então, a irmã que me abordou essa semana, e ela me contou um testemunho, a irmã Vilma, lá de São Bernardo, né, sobre um terreno que precisava de documentação. Ela me contou, foi uma luta muito grande, e ela estava muito feliz me contando esse testemunho, e que agora dá início a construir a sua casa. E eu falei para ela que o Senhor, a obra de Deus, ela é completa. Se Deus prometeu, Ele vai concluir. E ela falou, não deixe de orar, não deixe. Eu falei, amém, irmã, vamos estar colocando oração, sim. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor já abençoou. E só espera o tempo de Deus ser concluído na sua vida. E ela me pediu, não deixe, não esquece. Né? Deus abençoe a irmã Vilma, lá de São Bernardo. Que o Senhor possa resplandecer a sua luz sobre a sua vida e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Então, irmã que continua pedindo oração, não quer ser identificada, mas pede intensamente que o Senhor venha mudar a sua história, mudar o seu cativeiro. Eu falei que o Senhor, Ele é fiel, Ele é poderoso para mudar qualquer situação, qualquer tempestade, acalmar qualquer tempestade. Ele é poderoso. Eu perguntei se ela cria, ela falou que cria, e eu falei, se crês, verás a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, tenho certeza que o Senhor vai estar agindo na sua vida. O irmão Vicente Vanderlei, a sua família, o Sidney Borges, sua família, Carlos Ribeiro do Santo, Tiago Pires e sua família, amém? Todos aqueles que estão necessitando de oração, amém? Eu peço a você que nesse momento esteja junto conosco, em concordância, acreditando que o Senhor vai estar agindo a seu favor, na vida daquela pessoa que você conhece, que está necessitando do socorro do Senhor. Vou estar pedindo para o pastor Jet estar conduzindo esta oração, e vamos acreditar, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Agora você coloque no teu coração que esse Deus maravilhoso é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, amém? E se você crê, a glória de Deus será revelada para a sua vida. Irmã Alderice, creia que Deus está trabalhando na sua saúde, amém? A irmã que está com um processo no INSS, também creia que Deus estará fazendo
uma grande obra e logo, logo a irmã receberá notícias boas sobre isso. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, teus filhos que nos acompanham todas as terças-feiras, ó Pai, estudando, meditando na Tua palavra, meu Pai. E agora, Senhor, nós levantamos as nossas vozes, um clamor a Ti, Senhor, para que o Senhor vá no lar de cada um, trazendo, Senhor, a Tua paz, a Tua libertação, a Tua cura, Jesus. Manifesta o Teu braço forte, o Teu braço de poder sobre esta família, sobre esta pessoa. Quem sabe, Senhor, agora tem uma mamãe que está sofrendo com seu filho nas drogas, seu filho em alguma situação de risco. Traz, Senhor, a libertação para esta família, para este lar, para essa família tão sofrida, meu Deus. Eu oro também por aqueles que estão com problemas de enfermidades em seus lares. Quem sabe está alguém no hospital, há uma aflição, há uma dor, há um sentimento, Senhor, e que o Senhor possa entrar com providência também, indo onde está esta pessoa e tirando, libertando-a desta condição de enfermidade. Senhor, nós oramos porque foi o Senhor quem disse para pedirmos, tudo que pedirmos em Teu nome, Senhor, o Senhor faria, ó Pai Celestial, segundo a Tua vontade, como diz o apóstolo João. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seja feita a Tua vontade, e a Tua vontade é curar, Tua vontade é libertar, Tua vontade é salvar. A Tua palavra diz que a graça do Senhor se manifesta, trazendo salvação a todos os homens. Esta é a Tua vontade, é salvar. A Tua palavra, Senhor, nos diz que quando aquele leproso chegou diante de Jesus e perguntou se o Senhor poderia curá-lo, Jesus disse: quero. Esta é a Tua vontade, meu Deus. Por isso que nós oramos, e se há alguma barreira, algum impedimento, algum sentimento de mágoa que impede, porque a Tua palavra nos diz que se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, o Senhor também não pode nos perdoar. Mas trabalha neste coração agora, quebranta, Senhor, este coração, trazendo a paz, trazendo perdão, trazendo, Senhor, a harmonia na vida desta pessoa, meu Deus. Que a Tua graça e o Teu poder seja manifesto cada dia mais nas nossas vidas, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aleluia, Louvado seja o seja o nome. nome do Senhor. Aleluia. Missionário Júlio, as considerações finais. Ô Glória, observando, amados irmãos, aqui, como o mestre tratava, ele era realmente aquele que, quando se tratava das coisas do céu, da obra do Senhor Deus, o Eterno, o Senhor, ele não era de passar a mão na cabeça de ninguém, principalmente daqueles que gostavam de se destacar e de serem chamados de escriba, de fariseu, de mestre, de pai, de doutor e essas coisas mais, né? Então o Senhor deixava muito claro que o juízo sobre a vida desses tais será dobrado, né? Será dobrado. E nos dias atuais não deixa de ser, continua sendo da mesma maneira. Então, coisa tremenda e maravilhosa é você ter o espírito de servo fiel, né? Sempre na dispensação da graça do Senhor, tendo conhecimento de que nada podemos fazer se não for pela ajuda e a misericórdia do Senhor nosso Deus. Irmão Jefferson, amém, pastor Leandro? Domingo, nosso culto missionário aqui para a glória de Deus. Não deixe de participar. Deus abençoe. Amém, aleluias. Jefferson, as considerações finais. Bem, observando o que a gente estudou hoje, é bom a gente notar que a religiosidade é uma máscara, como foi falado, né? Uma máscara que nós colocamos para dar uma falsa impressão para outras pessoas, mas diante de Deus a gente não consegue esconder nada. Então deixa o Espírito Santo tirar essa máscara. Se você se identificou com essa palavra, deixa Ele tirar essa máscara e te limpar por dentro, porque é só assim você vai fazer a vontade dEle, amém? Aleluias, glória a Deus. Pastor Jeto, as considerações finais. Aqui no versículo 23,
diz que eles se preocupavam com a hortelã, o cominho e o endro, que eram plantas que faziam o tempero. Então, eles se preocupavam com esses detalhes minuciosos, né, da oferta, do dízimo, mas eles esqueciam o principal, que era a misericórdia, o juízo e a fé. Assim tem muitas pessoas, pastor Leandro, elas se preocupando até com certos detalhes do templo, o que fazer, deixar de fazer e tal, até criticam outras em função disso, mas esquecem que o principal exigido pelo nosso Senhor é a misericórdia, é a misericórdia, o juízo e a fé, a justiça e a fé. Amém? Que Deus abençoe você. Amanhã nós temos, a partir das 8 horas, nesse mesmo canal do YouTube da Comunidade Evangélica Shalom, temos o culto no lar, pastor Jetro, família e convidados, e amanhã estaremos com a irmã Socorro, que é a nossa líder aqui das irmãs. Então estaremos falando um pouco, conversando, um bate-papo legal com ela. Participe. E na sexta-feira nós temos o nosso primeiro podcast, que é Abacast, na verdade, né? Quer dizer, ali nós vamos falar sobre relacionamento versus religiosidade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, louvado seja teu nome. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanhou, que juntos se alimentamos da palavra de Deus, e que a gente possa refletir, colocar em prática. Agradecer o pessoal aqui dos bastidores, a Júlia, a Emily, o irmão José, que está trabalhando, né, para que esse momento venha ao ar. Que Deus abençoe grandemente e que cada dia a gente possa crescer no conhecimento da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Que a luz do Senhor resplandeça sobre a vida de cada um e o Senhor Jesus vos dê a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Conhece a voz do seu pastor. O bom filho sabe que deve obedecer ao seu pai. Nós reconhecemos a voz do nosso pastor. Como bons filhos vamos obedecer ao nosso pai. Os seus filhos são guiados pelo teu Espírito, por isso clamamos: Abba, Pai, Abba, Pai. Somos filhos amados, Abba, Pai, Abba, Pai. O nosso prazer está em Ti e o Seu prazer está em nós. A ovelha conhece a voz do seu pastor. O bom filho sabe que deve obedecer ao seu pai. Nós reconhecemos a voz do nosso pastor. Como bons filhos vamos obedecer ao nosso pai. Os seus filhos são guiados pelo teu Espírito, por isso
a mão.